Amigos queridos, convidamos a todos a mergulhar o nosso pensamento nos ensinamentos sublimes do Evangelho de Jesus. Convidamos a todos a buscarmos neste manancial de luz o profundo entendimento da vida, dos objetivos traçados por nós mesmos e da nossa destinação à perfeição. Jesus, bom e amado Mestre, sê conosco, Senhor. Derrama sobre nós as vibrações do seu amor, para que, vivificados neste sentimento sublime, possamos ser espíritos mais confiantes, motivados para o bem e para a verdade. Aqui estamos, Senhor, na esperança de que és conosco através dos seus mensageiros que ombreiam conosco a existência na terra. Socorre a nossa pequenez, supra por caridade as nossas imensas dificuldades e dá que, mesmo que pequeninos e incipientes, possamos aprender a servir em seu nome. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. O pregai do Evangelho significa revelar, revelar-nos, demonstrar aquilo que trazemos em nós como construções inabaláveis. Então, revelar os exemplos da vossa fé, os exemplos das vossas obras, os sentimentos da confiança inabalável, que traz para nós o saneamento dos nossos medos. Os males que nos acometem são expressões da ausência da nossa fé. Porque quando temos fé, nem registramos aquela situação como um mal, mas sim como uma oportunidade redentora. O espírito que tem fé, ele tem construções tão felizes de sentimentos que o estado vibratório dele é um estado feliz. É um estado que não se abate com facilidade diante das intempéries da vida. Como a fé não se prescreve, como a gente não recomenda a fé, mas a gente pode exemplificar, porque aqueles de nós que já temos algo de fé, nós passamos a sermos responsáveis por aqueles que ainda estão vacilantes nesse caminho. Olha só, o espírito que já tem construções de fé, ele passa a ser responsável por envolver os demais que estão fragilizados para que possam vir ter com ele no seu reduto íntimo, para que estas obras, construções daquilo que ele realmente acreditou, possa beneficiar o outro.
porque a obra alimenta o outro de esperança, alimenta o outro de oportunidades, alimenta o outro espírito de misericórdia, de confiança. Ou seja, aqueles sentimentos que em nós já estão um pouco construídos e, portanto, são verdadeiros, eles formam um ambiente vibratório que alimenta o outro. Dentro do contexto família, nós também precisamos observar, sentir, perceber quem dos nossos familiares são ou foram aqueles com os quais nós respeitávamos pela fé que tinham, aqueles que nós procurávamos para nos aconselhar, porque sabíamos que esta era uma obra. Quem eram aqueles ombros amigos que nós podíamos colocar as nossas dores, as nossas aflições? E que então respeitávamos, porque precisamos discernir este respeito advindo da profunda reverência que nós damos a alguém pela grandeza das suas expressões e, portanto, são espíritos respeitados, são respeitados moralmente, são respeitados afetivamente, são espíritos que trazem construções que, ao nos aproximarmos desses espíritos, nós temos até um acanhamento dado à nossa pequenez e ficamos constrangidos em demonstrar as nossas iniquidades. A nossa palavra fica mais equilibrada, os nossos comportamentos ficam mais ajustados, porque aquele espírito naquela família é respeitadíssimo pelas suas aquisições, pelas suas obras, que é o produto da sua fé. Que é diferente de nós sermos obedecidos e às vezes confundimos ser respeitado com ser obedecido. Porque o espírito que traz um magnetismo intenso, e já falamos aqui sobre magnetismo pessoal, o magnetismo intenso, ele pode conduzir alguém àquilo que ele quer, que nós vamos chamar de persuasão, ou às vezes até de imposição. E isto não é respeito, é obediência. Muitas pessoas no lar dizem, eu respeito o meu pai, ou eu obedeço o meu pai. Isso é uma questão que cada qual vai refletir nas suas características. E quando nós admiramos muito, e aquela pessoa tem uma grande credibilidade para nós, esse respeito, ele gera um modelo, ele gera um padrão no qual eu quero me espelhar. Eu admiro e vou procurar fazer conforme eu aprendi com aquele espírito. Quantos de nós dizemos assim? Eu quero ser como meu avô, ou como minha tia, ou como meu irmão, ou como meu pai, porque eu admiro profundamente, respeito. Então, eu tenho uma deferência afetiva por esse espírito. Né? Então, essa é a construção do respeito em família. Não é? E quando isso ainda não é pronto em nós, então nós nos armamos de algumas regras que são válidas para que todos se comportem adequadamente naquele ambiente. Existe uma outra conotação do respeito, que é esse que vai minimizar os nossos conflitos familiares, que é o respeito à diversidade de personalidades. Diversidade de ponto de vista, diversidade de tempo evolutivo, diversidade de visão de mundo e até diversidade de crenças religiosas. Quando nós aprendemos mesmo a conviver com essas diferenças, com essa diversidade no lar, de forma harmoniosa, nós estamos entrando na linha do sentimento do respeito.
porque ontem nós falamos que a compreensão extremada é um aspecto grandioso da indulgência. E não há como nós desenvolvermos o respeito sem termos outros sentimentos que vão ser a linha de base desse respeito, como, por exemplo, a compreensão. Compreender o momento do outro, o ponto de vista do outro, ou a forma de pensar do outro e, consequentemente, se comportar do outro, é um grande desafio, porque esse respeitar não significa conivência, não significa cumplicidade. Lembrando Jesus, que nos disse que deveríamos fazer aos outros o que gostaríamos nos fizesse, para que isso seja uma atitude respeitosa, nos colocar na posição do outro. Mas há no ar pensamentos fortes que nos chegam dizendo assim: mas se ele estiver errado, eu vou deixar? Né? Se ele estiver fora do bem e da verdade, eu vou educar. Até onde eu estou educado como espírito, nem 1 milímetro a mais chegaremos. Eu vou exemplificar daquilo que já são construções em mim. Eu vou agasalhar o outro nos meus sentimentos, desde que eu os tenha. Eu vou mostrar o caminho, a verdade e a vida todos os dias. Mas o livre-arbítrio é do outro. Eu preciso mostrar qual é o caminho. Jesus é o caminho. O que são as verdades? A verdade, as leis, para a vida eterna. Então, se esse for um parâmetro da família, todos os dias no nosso lar estamos conversando de forma simples, sem pregações, de forma simples sobre o caminho. Qual é o caminho? O Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus. Então, nós precisamos ter uma sutileza de educar, sem subjugar. Ensinar a criança a obedecer é importantíssimo, porque somos espíritos rebeldes e precisamos de uma docilidade às normas, às regras do bem-estar, da convivência, da civilidade, né? Dos sentimentos. Nós precisamos saber obedecer para sermos dóceis, mas obedecer sabendo por quê e como. Sabendo por que eu estou cumprindo aquilo. Então, o respeito à diversidade dos espíritos que foram confiados ao nosso ambiente doméstico é muito importante. Nós temos comentado o que é mesmo o Evangelho e o que significa para nós nos evangelizarmos. Então, o Evangelho é o sentimento. Jesus veio revelar para a humanidade a palavra amor. Jesus veio trazer a vivência, a experiência do sentimento. Como que nós vamos saber se estamos mais ou menos evangelizados do que há 10 anos atrás? Quando nós observamos a nós mesmos e vamos sentindo que hoje o que nos move é muito mais o sentimento
do que a vã filosofia. E, obviamente, quando nós dizemos sentimentos, nós estamos falando de valores, não de sentimentalismo, e muito menos de emoções. Então, quando nós falamos a palavra respeito, é impossível dissociar essa palavra do sentimento. Quando nós não respeitamos alguém, nós estamos dizendo o quanto ainda não desenvolvemos o sentimento por aquele alguém. E o inverso também é verdadeiro. Quando nós temos o respeito pelas pessoas, pelas coisas, pelo ambiente, por tudo que nos cerca, isso revela o quantum de sentimento que nós já estruturamos na nossa intimidade. Então, às vezes, um jovem, por exemplo, pode desrespeitar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, um familiar, um amigo, a sociedade. O que isso revela? Que o sentimento está em construção. Não está estruturado. Evidentemente, há jovens que a gente olha, já é o símbolo do respeito. Então revela uma maturidade espiritual. Não existe respeito sem sentimento. Não existe. Então, às vezes, nós vamos ter uma pessoa que não respeita nada e nem ninguém, mas tem alguém que ele respeita. Porque aquele alguém, ele tem um sentimento diferenciado. E isso é muito importante de nós compreendermos. Porque nunca, jamais, em tempo algum, alguém que ama alguém desrespeita. Não existe essa possibilidade. Quem nos ensinou isso foi Jesus. Jesus, que nos ama, quando esteve conosco na terra, ele mostrou o simbolismo, a vivência desse respeito com todos que ele encontrou. Então tem uma página do encontro de Públio Lentulus com Jesus. E ali ele vai exercer com o senador profundo respeito. E por que é um profundo respeito? Porque ele deixa claro ali, naquele diálogo, que o que ele veio fazer e o sentimento que ele nutria pelo senador. Esse diálogo que todos nós conhecemos, que está no 2000 anos, eu gostaria de destacar alguns pontos para a gente entender o que significa nós respeitarmos o outro, mesmo quando o outro não está pronto, ou mesmo quando o outro ainda não quer seguir um caminho diferente. Prefere permanecer como ele está no padrão evolutivo que ele se encontra. Mas, como nós temos falado, respeito
não é indiferença. E também temos que fazer uma diferenciação do que é respeitar uma criança, do que é respeitar um jovem, do que é respeitar um adulto, e assim sucessivamente. Porque há nuances de diferenças nesse entendimento. E nós vamos falar agora do respeito entre os adultos. Então, Jesus, ao encontrar com Públio, que devia ser por volta de 8 horas da noite, ele diz assim: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Essa frase, ela é muito importante para nós. Porque será mesmo que é possível nós adquirirmos num só instante toda a fé e a humildade? Ou isso é uma figura de linguagem? Ou essa frase é cheia de simbolismo? Porque isso é algo muito... Jesus fala isso várias vezes para várias pessoas. Então, o que será que Jesus estava querendo dizer para ele? Porque aos olhos do mundo, Jesus estava fazendo o quê? Uma repreensão, não é? Para um homem extremamente orgulhoso. Então, será que Jesus respeitou aquela atitude dele de procurá-lo de noite e não de dia? Será que houve um respeito? Certamente. E esse esclarecimento que Jesus faz a ele naquele momento é, de fato, a expressão de profundo respeito ao espírito e não à circunstância e à condição de homem. Porque quando nós falamos do respeito, o respeito é ao espírito. E não a uma posição social, e não a uma posição de enganos que o ser se encontra naquele momento, mas é um valor que transcende as circunstâncias. Então, quando ele diz isso, que ele poderia ter adquirido de uma só vez e para toda a vida a sublime lição da fé e da humildade. Então, a palavra lição, ela é muito importante aqui. Porque nós sabemos que tanto a fé quanto a humildade é uma construção que o ser leva muito tempo para adquirir. Mas nós aproveitarmos uma lição para começar a implantar
um valor definitivo na nossa vida, é outra coisa. E quando nós aproveitamos uma lição, quando nós aproveitamos uma oportunidade, aquele aproveitamento pode mudar para sempre a nossa vida. Pode ser um divisor de águas. Porque o que Jesus estava querendo dizer ali para ele? Que não é possível nós encontrarmos Jesus na calada da noite, na escuridão, porque Jesus é luz. Então, nesse entendimento profundo, em que momentos que nós vamos fazer esse encontro? No momento que nós estamos desejosos de realmente que a luz se faça em nós. Por isso que ele deixa claro, se fosse no dia, ele teria de fato encontrado com Jesus. Teria havido um encontro. Um encontro para toda a eternidade. Mas ele não estava querendo encontrar Jesus. Ele queria a cura da filha. E aí, para isso, poderia ser de noite. Agora, se ele tivesse desejado encontrar Jesus, ele teria que ter abandonado o homem velho. Ele teria que ter se armado de coragem, de quebrar paradigmas e ir encontrar com Jesus. Então, esse entendimento, ele é muito importante para nós. Porque o que faz com que esse senador vá buscar Jesus, a sua família? Olha a importância disso. Mesmo que fosse de noite, ele busca em favor da sua família. Mas buscar Jesus em favor da nossa família pode não nos renovar em nada. Pode não trazer de verdade nenhum benefício para nós. Vou buscar Jesus porque eu tenho um filho drogado. Vou buscar Jesus porque eu tenho um marido doente. Vou buscar Jesus para tal coisa. E depois que eu obtenho aquela tal coisa, eu volto a ser aquele espírito que não encontrou com Jesus. Embora possa ter obtido algo. Então, em família, o que é buscar Jesus? Quando a gente está em família, o que é buscar Jesus em família? Em favor da nossa família. Definitivamente, não é buscar Jesus para que o nosso lar tenha uma proteção diferenciada, que ali ninguém sofra, que ali ninguém fique doente, que ali não haja tempestades. Não. A busca de Jesus no lar
é para que nós possamos desenvolver os sentimentos que nós não possuímos. Porque o que é que Jesus veio fazer na Terra? Trazer para nós o paradigma. Talvez a gente nem possa chamar com essa palavra, né? Porque é muito mais que isso. Mas trazer para nós o amor, o sentimento. Então, levar Jesus para o nosso lar, não apenas no culto do Evangelho, é de fato fazer uma proposta entre nós que estamos ali de nos amarmos a ponto de sermos extremamente fiéis uns com os outros. Porque lembra que nós estamos no capítulo da fé. E fé é, antes de tudo, fidelidade. E fidelidade é o desenvolvimento do sentimento. E Jesus fala o tempo todo dessa palavra, da fidelidade dele com Deus. Então, esse entendimento, ele é muito importante para nós. Porque nós precisamos interromper esse mecanismo que nós trouxemos secularmente dentro de nós, que sim, nós vamos levar a religião lá para casa, não lá, casa, nós vamos lá levar, pôr o santo, ou pôr o evangelho, ou pôr a água fluidificada, ou pôr isso, ou pôr aquilo, para a gente ter a proteção. Ninguém está protegido sem o amor. Não existe. Proteção é sentimento. Então, nós vamos seguir ainda mais um pouco, por uns dias, esse comentário desse diálogo de Jesus com Públio Lentulus. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, desejosos de que o Senhor possa vir ter conosco para nos instruir, para falar aos nossos corações de tudo aquilo que nos encontramos necessitados de aprender. Mil vezes obrigado, Senhor, pelo Seu Evangelho de amor, pelos exemplos vivos que o Senhor nos trouxe e que nos chegam a todos os momentos da nossa vida, através das cartas vivas que o Senhor escreveu no coração dos homens. Daqueles que conseguiram, Senhor, exemplificar para nós a vivência dos Teus ensinamentos. Que nós possamos nos dedicar, Senhor, cada vez mais ao Evangelho em nossa intimidade, no nosso lar, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na sociedade, encarnados e desencarnados, aonde quer que estejamos.
Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, desejosos de aprender estas lições. E rogamos ao Seu Espírito que possa, nesta hora, envolver todos os nossos irmãos que se encontram no leito dos hospitais, que nós possamos estender as nossas mãos sobre eles, para que eles se recuperem, voltem a viver na terra ou no mundo espiritual, mas que recebam nesta hora todo o Seu amparo, todo o Seu amor, Senhor. Queremos envolver igualmente os nossos companheiros registrados no caderno de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que eles possam, neste momento, serem visitados pelas equipes socorristas que o Senhor destaca na terra para amparar os caídos e necessitados. E nós outros, Senhor, queremos Te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, na Pátria Amada, Senhor, onde fomos convidados a estar para aprender a amar. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.